Grande abraço a você, torcedor. Está começando nessa terça-feira o seu Cidade Esportes para São José, para Jacareí e para todo o Vale do Paraíba. O Cidade Esportes que é produzido pela TV Cidade. Tem a nossa apresentação, tem as imagens do corintianíssimo Gino com a cabeça quente. Pois é, o Corinthians quase que perde para o Cruzeiro, por pouco. Santo Cássio de todas as horas. E também que tem a direção geral do nosso companheiro e a responsabilidade do São Paulino Rodrigo Leal, que diz: o São Paulo perdeu para o Goiás, mas está bem no Brasileirão ainda. Com a participação, como sempre, do nosso comentarista Antônio Marques, e no programa de hoje, uma participação muito especial. Está aí a imagem para você dele. Aliás, são 3 funções, Mike, que o nosso entrevistado ocupa. Primeiro, estamos recebendo a imagem dele, do Cláudio Calazans Camargo. Ele que é delegado regional de judô, além disso, vereador em São José dos Campos e professor também de educação física. Ele vai estar conversando conosco nesse programa, tratando de vários assuntos. As artes marciais, Antônio Marques, em destaque no nosso programa hoje e outros assuntos também. Que beleza, hein? Um abraço, Luiz. Um abraço, amigo TV Cidade de Jacareí. Você falou a verdade. Hoje nós vamos saber tudo sobre artes marciais, principalmente algumas coisas serão faladas também do esporte aqui de Jacareí. Um abraço. Vamos começar já que o tempo passa depressa quando há um convidado aqui. Eu quero dar o meu grande abraço ao Calazans, professor Calazans Camargo, de Educação Física. Bom, hoje vereador em São José dos Campos. A luta pelo esporte continua, vereador? Um grande abraço aqui, Luiz, Marcos, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E é uma nova etapa da minha vida, né? Eu milito no esporte como professor há 32 anos e passei por várias funções, ainda sou administrador com relação à Federação Paulista de Judô, sou delegado regional há 22 anos aqui na região metropolitana, minha área administrativa. A Federação divide o Estado em 16 delegacias regionais. A nossa é uma delas. E ela coincide com a região metropolitana, né? Então a gente administra aqui e fazemos eventos, inclusive aqui em Jacareí, grandes eventos. Há uma parceria muito grande com o Jacareí no Judô. A prefeitura, anualmente, o campeonato regional, que é uma fase seletiva para o estadual do interior, e na sequência o paulista, brasileiro. Então tudo começa na região. A triagem regional que é feita, uma delas muito importante, é feita aqui com o apoio da Secretaria de Esporte, sempre no Educa Mais Paraíso, ou no São João, ou no centro, né? Que são estruturas muito boas. Então, a vereança para a gente é uma consequência das atividades que a gente já vem fazendo. Né? Eu estava, inclusive, Antônio Marques, antes de você questionado pela primeira vez, eu estava vendo o seu brief de campanha, aquela imagem, tudo, dizia o seguinte, que a vereança é mais um projeto. Isso. O que quer dizer isso, na verdade? Porque projeto você tem uma coisa muito prática, né? O que seria isso? A parte social, como é que seria isso? Então, eu sempre trabalhei na minha vida toda, né, com atletas de competição também, mas sempre como uma vitrine. A gente fez muito esporte social, esporte inclusivo, né? Esporte formativo, esporte como ferramenta formativa. E eu acredito muito nisso, né? Então é mais um projeto de vida que a gente tem, de poder fazer muito melhor o que a gente já vinha fazendo e conseguir realmente aí difundir a cultura esportiva, difundir a qualidade, a melhoria da qualidade de vida para as pessoas através da atividade física e fazer todo esse trabalho aí realmente levando o esporte como ferramenta de formação do cidadão, né, que esse é um ponto muito importante. A gente está aí, principalmente coincidindo com o meu mandato, nós estamos nesse ciclo olímpico, né? 2016, nós teremos uma Olimpíada no Brasil, então a gente tem que ter esse gancho aí do esporte para conseguir aí trazer para as pessoas para a prática salutar da atividade física. Isso é muito importante. Calazans Camargo, à sua disposição, professor Calazans. E sabendo que você foi eleito vereador, você seria então lá na bancada um vereador virado para o esporte? Também, né? A gente tem eu sou inclusive, faço parte da Comissão Permanente de Esportes na Câmara, né? E somos o vereador Rogério Ciborgue, o vereador Valdir Alvarenga, somos 3 da Comissão de Esportes. Eu faço parte dessa comissão, vários assuntos relacionados às modalidades, a gente sempre está estudando, trabalhando, ajudando a Secretaria de Esportes, nosso secretário de Esportes, João Bosco, né, uma pessoa muito operosa, toda a sua equipe da Secretaria de Esportes. A gente procura ajudar ao máximo com a nossa experiência, né, porque eu sou fundador do FADEMP, um dos fundadores do Fundo de Apoio da cidade de São José dos Campos. Ele foi fundado em 94, né, e a gente tem uma larga experiência, fui conselheiro do FADEMP, vice-presidente,
a gente tem, graças a Deus, muita condição de Agora, estar colaborando. professor, com relação ao FADEMP, há muito tempo militando no FADEMP, mas tem uma identificação muito grande com as artes marciais. Né? Aliás, o senhor tem uma academia em São José dos Campos, né? Isso. Hoje ela trabalha o judô, nós temos também. aí quase 12 modalidades de luta, né? Hapkido, karatê, o MMA, que é o mix das artes marciais, a mistura, né? O Hapkido, o Aikido, o karatê, jiu-jitsu, luta olímpica, temos várias, né? Eu sou 6º grau, sou mestre 6º grau, faixa vermelha e branca, que no judô, quando você passa para faixa preta, você é 1º grau. Aí vai até o 5º faixa preta, aí 6º, 7º e 8º é vermelha e branca, 9º e 10º vermelha. Né? O senhor já chegou sou 6º. A representar o país em algumas competições internacionais, pelo grau que se ocupa? Então, eu representei o Brasil em 87, Mundial de Masters, né? Certo. Mas eu comecei muito cedo, né, a ministrar aula. Eu comecei a ministrar aula na ETEP como aluno ainda com 18 para 19 anos, né? Tanto que eu fui o mestre o mais novo de todos os tempos, promovido para a faixa vermelha e branca, com 38 anos de idade. Né? Nunca havia sido promovido nenhum professor vermelho e branco antes dos 40, né? Nossa. E agora estou aguardando, porque tem um tempo agora só com 52. Paulo Graça é mais velho, né? O Paulo Graça, ele... O grande Paulo Graça. o professor Paulo Graça é uma bandeira do judô do estado de São Paulo, né? Faz parte da comissão de ética da federação. E ele tem um detalhe, o Paulo Graça, ele treinava nos Kaikan, aqui os clubes japoneses em Mogi das Cruzes, Suzano. Ele foi da academia Terazaki. E o professor Terazaki era um professor antigo, né? O judô naquela época era muito fechado, né? Pessoa de cor, por exemplo, não praticava. Mais japonesado no Kaikan, né? Grupo social. E quando ele viu aquele negrinho treinando no meio da galera lá da japonesada, naquele clube japonês lá, ele ficou louco. Porque era muito bom o Paulo Graça. E o Paulo Graça foi da seleção deles muitos anos. Da seleção da Terazaki, um grande atleta, um grande campeão. Marcos? Carazão, a gente sabe que você é professor de artes marciais. É a área sua. Mas você, como vereador, você vai poder também trabalhar em outras áreas, no caso de futebol, basquete, futebol de salão, essas coisas. Você também está no meio também? Já temos atuado bastante. Esse ano fizemos um trabalho muito forte aí com o BMX, que é o bicicross, com o rugby de São José dos Campos, que é a modalidade que é a base da seleção brasileira, né? 40% a 50% da seleção brasileira são jogadores de São José dos Campos. E a gente tem atuado em várias áreas, sim, várias modalidades, inclusive uma modalidade nova aí, né, no Brasil, que o Brasil que vai ser sede olímpica, Marcos, ele tem que ter aí desenvolvimento em várias modalidades, né? Então, por exemplo, o hóquei de grama, o hóquei na grama, é verdade, não tem. Só tem um ginásio, um campo de hóquei de grama em Deodoro, no Rio de Janeiro. Nós estamos trabalhando para a construção de mais um campo, ele vai ser de futebol, que é grama sintética, para futebol e hóquei de grama. Já temos escolinha em São José dos Campos de hóquei de grama, um trabalho muito legal do Clube Matias, né? Com o Jonel. E a gente está trazendo, inclusive, recursos federais, né? Porque agora é o momento, inclusive, de estar captando os recursos federais. Falar em recursos federais, o senhor está propondo um projeto de lei em que permita uma empresa terceirizada, que seja uma empresa de publicidade, trazer verbas para as modalidades esportivas de São José dos Campos. O FADEMP já estava na hora de sofrer essa mudança? Ele que capta esse recurso? Então, o FADEMP, a lei que instituiu o FADEMP, inclusive eu sou um dos fundadores, né, na época, foi criado no governo da prefeita, na época, Ângela Godagnin, né? E eu digo que ela é a mãe do FADEMP, né? Ela começou. Ela começou, então, né? E o pai, o Emanuel, o prefeito seguinte, né? Porque ele deu a dotação e continuou. Ele podia ter parado, ele é de outro partido, mas ele continuou. O FADEMP, ele agrega várias modalidades e possibilita o esporte competitivo, porque separou a verba do esporte competitivo da verba da Secretaria de Esportes. Então, a Secretaria de Esportes, ela pode fazer o lazer, o esporte comunitário, com verba separada do competitivo. O competitivo consumia muito a verba. Então, ou o prefeito tinha que optar, ou fazia esporte, ou fazia lazer e comunitário. Vice-versa, né? Em São José você consegue fazer tudo porque tem o FADEMP. E bem, né? E o que acontece? A lei antiga de 94 não era uma realidade do mercado. Você pagar a agência de publicidade. Hoje é assim. A agência de publicidade, ela ganha um percentual do que ela captou de recurso. E ela tem essa função. Então, vamos supor, uma Nestlé, por exemplo, quer desenvolver 1 milhão no esporte, quer investir. Ela vai colocar esse dinheiro numa agência. A agência vai escolher aquelas equipes. Ela quer se ligar devido ao momento olímpico. Quero me ligar a São José dos Campos, mas pelo FADEMP, pela lei atual, não pode. As grandes equipes do FADEMP, elas não podem trazer o benefício de uma agência está com a verba, porque nós vamos poder pagar essa agência. Então, é uma mudança que nós estamos propondo. Na verdade, é uma lei autorizativa que eu estou fazendo para o prefeito alterar, que ele que pode alterar
a lei do FADEMP. Agora, dentro dessa questão de verbas, uma pergunta que eu faço para o senhor, você que está acompanhando conosco aí o nosso programa, estamos conversando com o professor de Educação Física, delegado regional de judô aqui de São José dos Campos, e também vereador em São José dos Campos, o Cláudio Calazans Camargo. É o seguinte, essas modalidades competitivas desses últimos anos, a distribuição de verbas a cada uma delas tem sido justa, pela sua opinião? Porque hoje nós temos, por exemplo, o basquete na frente, você tem o futebol feminino, você tem o judô. O judô hoje recebe o recurso necessário para as competições? Olha, nós estamos pleiteando, inclusive, uma melhoria das verbas, né? Tá. Mas já dá para fazer muita coisa com o que tem. Mas eu vejo assim, hoje em São José dos Campos nós temos uma realidade, uma OS, né? Que é ela vai gerir a verba que vem. A tendência é que as modalidades mais onerosas, nós temos 7 ou 8 que são as mais onerosas, que disputam as ligas nacionais o basquete. E até internacionais, e o basquete, masculino e feminino, o futebol de salão, masculino e feminino, o ciclismo, o próprio voleibol e o futebol feminino, né, futebol de campo feminino. Nós temos talvez até o próprio judô, né? São as modalidades com maior verba, que a tendência é que elas vão para a OS, que a OS já pode fazer essa captação de recursos, que a gente mencionou, e o FADEMP, com a mudança dessa lei que a gente pretende conseguir até o final do ano, ele também vai poder gerir as demais, porque aquelas modalidades que têm mais exposição na mídia, que está aí na grande mídia, aparece na TV, então você tem lá a camisa do basquete lá aparecendo mais, com aquele patrocinador vai ter condição de captar um recurso maior da iniciativa privada, pelas leis de incentivo, né? Então, teoricamente, seria mais fácil você captar. Então, elas vão para a OS para liberar aquelas modalidades que têm menos condição de captação para ir o FADEMP e ficar mais com essas mesmo, né? Legal, Antônio Marcos, nós vamos ao nosso intervalo. Então, daqui a pouco, o Antônio Marcos, vamos continuar conversando aqui com o nosso entrevistado, o vereador Cláudio Calazans Camargo, ele que é o delegado regional de judô de São José dos Campos e professor de Educação Física. Vamos ao nosso apoio cultural e voltamos na sequência.